E aí, pessoal? Depois das criações das tabelas, agora a gente vai criar classes, entidades que representam essas tabelas no Java. Vamos lá? E de acordo com o nosso padrão arquitetural, dentro do modelo é que vai ter essa classe, né? Que é esse tipo de uma classe que representa uma tabela de um banco de dados, a gente chama isso de entidade, tá bom? Então aqui dentro de Model, botão direito, New Entity Class, tá? Se não estiver aparecendo aqui o Entity Class, vocês podem clicar aqui em Other, Java Class. Isso mesmo, Java Class. Tá? Java Class. Dá um Next e a gente vai dar um nome para essa classe. Pode ser, por exemplo, categoria entity ou somente categoria. Então, essa classe com esse nome categoria vai representar a tabela categoria lá da base de dados. E qual é o pacote que ela vai ficar? O pacote que ela vai ficar é dentro da model. Vou aqui dar um finish para finalizar. E o NetBeans, ele cria esses comentários. E eu gosto de apagar, a não ser deixar aqui o autor. Pronto. Então essa é a nossa classe categorias. E o que a gente tem que fazer para deixá-la de acordo com a categoria que está na base de dados? Só colocar os atributos, né? E aí, claro, colocando no formato que o Java aceita. Então a primeira coisa que tem é o ID. O ID na base de dados é do tipo inteiro, né? Então, int ID. O outro atributo que tem é a descrição de uma categoria. E a descrição, ela é do tipo varchar, mas aqui a gente não tem varchar, né? É string. É string. E o outro coluna que a gente tem lá é o tipo, né? Que se for o 1 é receita e o 2 ele é despesa. E aí o tipo aqui também é do tipo inteiro. Pronto. Criamos aqui os nossos atributos, né, que corresponde às colunas da base de dados. Em Java a gente chama isso de atributos, em banco de dados isso são as colunas. Mas a gente aprendeu em orientação a objeto a capsular isso, né? Então vamos proteger essas três variáveis para ninguém acessar elas diretamente. Então a gente protege ela aqui, dizendo que essas três variáveis são privadas, ou seja, ninguém pode acessar ela diretamente, só vão acessar através de métodos. Pronto. E quem quiser construir um objeto do tipo categoria, pode fazer. Então, para isso a gente tem o construtor, né, que é para construir objetos de uma determinada classe. E com o NetBeans, a gente consegue com o botão direito inserir código, code, e aqui eu tenho aqui, ó, construtor. Então, primeiro, eu vou fazer um construtor vazio, que não vai receber nenhum tipo de parâmetro. Pronto, então se alguém quiser criar um objeto categoria, pode só chamar esse construtor. Clicar com o botão direito. Também posso ter outro construtor, que vai ter todos os três tipos. Selecionei aqui os três. Pronto. E aí eu posso criar uma categoria sem saber o ID, né? Porque o ID que vai ser gerado é lá pela base de dados. Então eu posso criar outro construtor. Vou selecionar tudo menos o ID. Pronto. Então veja que eu tenho o mesmo método, só que os parâmetros são diferentes. Aqui tem 3 parâmetros, aqui tem nenhum, aqui tem 2 parâmetros. Isso é um exemplo clássico de polimorfismo. Pronto. Mas, se eu quiser acessar esses atributos, como é que eu vou fazer? Se eu quiser modificar eles, como é que eu faço? Já que não dá para acessar diretamente. Ou criando dessa forma, ou acessando através dos métodos getSet. Então, ao invés de fazer na mão, clique em inserir códigos e aqui, ó, gather and setter. Então, posso selecionar tudo aqui e gerar.
Então tem os meus métodos aqui, ó, getID, setID, getDescrição, setDescrição e assim em diante. Então, aqui a gente tem a nossa, para aqui os espaços, a nossa classe categoria, que representa a categoria da base de dados. O próximo passo, pessoal, é quando eu preencher essas informações, a partir do que o usuário digitar ou selecionar nessa tela, a gente crie um objeto da classe categoria. Então veja, ó, ID, o que a pessoa colocar aqui, né, vai vir para esse atributo. O que ela colocar em descrição vai vir para esse outro atributo. E o que selecionar aqui vai vir para esse outro atributo. Então vamos fazer isso.